Ainda falando da CPMI do dia 8 de janeiro, o ministro José Múcio, da Defesa, afirmou que não há constrangimento na possibilidade de participação de militares suspeitos. As investigações, especialmente na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do dia 8 de janeiro, essas investigações ganharam força com a delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, ao declarar que o ex-presidente, declarou isso numa delação premiada, que o ex-presidente se reuniu com a cúpula das forças para tratar do golpe. A mais alta patente que surgiu até agora nessa delação é a do almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, que teria dito que colocaria suas tropas à disposição de Jair Bolsonaro. A repórter Thaisa Medeiros acompanhou a fala do ministro da Defesa e traz os detalhes para a gente ao vivo, direto de Brasília. Thaisa, boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, deu sinal verde, então, para a convocação de integrantes das Forças Armadas na CPMI, que investiga os atos do 8 de janeiro. Esse sinal verde aconteceu logo depois da reunião que ele fez com o líder do governo no Congresso, Randolph Rodrigues. O senador esteve aqui, então, no Ministério da Defesa hoje mais cedo para pedir esse aval. E agora, então, a bancada do governo pode convocar aí na CPMI esses integrantes. Múcio disse que não existe nenhum constrangimento em relação a essa convocação e que o trabalho da defesa é de extrema colaboração com todas as apurações que estão em andamento. Além disso, ele se comprometeu a tomar as providências após as apurações, caso exista a comprovação da participação de militares e de integrantes das forças aí nessa tentativa de golpe. Um dos requerimentos da CPMI que levou a essa conversa entre o senador Randolph e o ministro da Defesa é do ex-comandante Almir Garnier, ele que virou alvo aí depois de uma delação premiada que Mauro Cid fez à Polícia Federal e que colocou o nome dele nessa questão aí de suspeição. Mauro Cid teria dito que houve uma reunião entre Jair Bolsonaro e a cúpula das Forças Armadas após as eleições para discutir uma tentativa de golpe de manter Bolsonaro no poder e não deixar que Lula assumisse a cadeira no executivo. Então, o nome de Garnier teria sido citado como um dos apoiadores de Bolsonaro na ocasião, que teria deixado as tropas da Marinha à disposição, apenas aguardando uma ordem do então presidente. Múcio disse que conversou com o ex-comandante da Marinha, o Garnier, e disse que lamenta, então, ter sido citado aí como um dos suspeitos nesse caso e que ele tem consciência de que a justiça precisa desse depoimento para desdobrar o andamento das investigações e conseguir que os fatos sejam esclarecidos. Além dele, um outro integrante aí das Forças Armadas que pode ser convocado, que tem requerimentos aí pendentes, é o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Ele também está na lista aí de vários outros militares também que podem ser convocados. E com esse aval de Múcio, é possível, então, que novos desdobramentos, novos capítulos ocorram na CPMI, que já está chegando ao final, vale a gente lembrar. Ela termina no dia 17 de outubro. Márcio, volto com você. Essas são as informações de Thaisa Medeiros, que falou com a gente direto de Brasília. Eu converso agora com o nosso analista de política, Caio Junqueira. Caio, boa noite. O ministro Múcio claramente segue naquela campanha de tentar isolar os responsáveis que se envolveram nos atos golpistas, mas tentando preservar a imagem das Forças Armadas. Essa é a posição do ministro. Até que ponto as forças se incomodam com essa exposição, se incomodam com esse sinal verde, como disse Thaisa, de que vão prestar depoimento, falem nas comissões ou nas investigações que surgirem? Boa noite, Márcio. Bem-vindo de volta. Vamos lá, Márcio. A posição do ministro Múcio, aliás, desde o começo, desde a indicação dele, vamos lembrar que o ministro Múcio ele foi indicado dentro de um grupo seleto de ministros, né? Os primeiros ministros, os 4 primeiros, estavam Múcio lá, tal era a delicadeza do tema ali da relação do Lula, então presidente eleito, com os militares. Pois bem, para te responder, a posição do Múcio também, desde o começo, é de muito alinhamento com as Forças Armadas, com as cúpulas das 3 Forças Armadas, Aeronáutica, Marinha e Exército. O que eles têm defendido e o que o ministro Múcio, sendo ali o chefe político das Forças Armadas, né, o cargo civil ali do ministro da Defesa, o que ele tem defendido? E as Forças Armadas também. As Forças Armadas são legalistas, né? Isso as Forças Armadas dizem e o ministro Múcio reproduz, e que é preciso aqui, principalmente, separar a instituição dos indivíduos. Isso as Forças Armadas têm dito. Na sexta-feira eu conversei, por exemplo, com o comandante do Exército, o general Tomás Paiva,
Paiva passando essa mensagem, que é alinhada à mensagem que o ministro da Defesa tem dito. Porque, em linhas gerais, o que as Forças Armadas, e particularmente o Exército, que é a maior das três forças, né, em número de efetivo e também em influência política, né, por que não dizer assim, o que eles defendem? Que essa parte, esses investigados todos, esses que estão indo à CPI, esses que têm quebras de sigilo telemático, bancário, fiscal, esses são uma exceção, seriam uma exceção dentro do universo todo do corpo militar. Portanto, eles não representam e o que eles fizeram não tem ali um grau de hierárquico direto do pensamento majoritário e principalmente do comando dessas três forças. A rigor, que são todos exceção, são casos que excedem ao que as Forças Armadas pensam. Essa é a linha de pensamento das Forças Armadas, o comandante do Exército me disse isso na sexta, e o ministro Múcio reproduz também essa linha de pensamento. Obrigado, Caio.